Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos casos particulares de função afim ou função polinomial do primeiro grau, onde que vocês vão encontrar muito desses nomes como funções com outros nomes, e vocês podem pensar que até sejam outros tipos de função, mas é referente à mesma função. Caso particular, no caso aqui função linear, depois a gente vai dar uma olhada em função constante, função identidade, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui num caso particular, que é o caso da função linear. É um caso particular da função afim. Então, imagine uma função afim definida por função de R em R, conjunto dos números reais, né? Tanto o domínio quanto a imagem está dentro do conjunto dos números reais, sendo que temos o quê? F de x é igual a A de x. O que a gente tem é somente o coeficiente angular dessa reta, somente esse cara aqui, que agora eu acabei de fazer o gráfico, esbocei um gráfico aqui, esse A, que eu falei que era o coeficiente angular, ele dá o quanto essa reta inclina, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso ainda, mas quando a gente estudar trigonometria, vocês vão ver que dá para saber qual que é o ângulo que essa reta está de acordo com o valor que eu tenho desse A. Por exemplo, 2. Qual que é o valor que eu tenho, qual que é o ângulo que essa reta vai ter quando eu tenho o valor 2 aqui? Se você puxar na calculadora o arc tangente de 2, tem uma função na calculadora chamada arco tangente. Se você puxar o arco tangente de 2, você vai saber quantos graus isso daqui está em relação ao eixo x. Agora, pode parecer uma coisa do outro mundo, mas é uma coisa muito simples. Tá? Então, mas por isso que fala coeficiente angular. Esse número que ele dá aqui é o coeficiente angular que essa reta vai ter. Por exemplo, vamos supor que fosse 1. Fosse apenas f de x igual a 1x. Fosse assim, ó. Vou dar um exemplo rápido aqui só para vocês entenderem que interessante. Vamos supor que fosse 1 de x. Ou, como a gente não precisa colocar, fosse somente x. Mas eu vou colocar 1 só para vocês saberem que aqui na frente do x tem 1. Quando a gente não coloca nada, é 1, né? Se você puxar o arc tangente na calculadora, digitar isso aqui, ó, arc tangente, acho que é arctan, tá? De 1 na calculadora, ele vai dar 45. 45 é 45 graus, tá? É 45 graus. Então essa inclinação aqui, quando a função for 1 de x, aqui está 2 de x, né? Quando a função for 1 de x, você puxa o arco tangente, seria o quê? A inclinação dessa reta seria em 45 graus. Ele me dá o valor dessa inclinação aqui, ó. Quantos graus tem aqui, ó, em relação ao eixo x? Uma curiosidade apenas, tá? Por enquanto, uma curiosidade. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai voltar para esse caso particular aqui que a gente estava olhando, que é o caso particular da função linear, que faz parte da função polinomial do primeiro grau ou função afim. Quando o valor de b da constante for zero, o que eu tenho? Eu tenho uma função linear. Um exemplo de uma função linear, que nem essa que eu tinha colocado aqui. F de x é igual a 2x. Vamos supor que eu tenho uma fábrica e a fábrica fala: para cada unidade vendida de chocolate eu cobro R$2. Só isso. Bem simples. Para cada unidade de chocolate vendida eu cobro R$2. Então eu tenho em x a quantidade de barras vendidas. 2 é o quê? É o valor de A. É o valor que eu tenho para cada unidade de barra vendida. Então, a função é linear. Eu tenho, por exemplo, vou fazer uma tabela aqui. Vamos supor que eu vendi uma barra de chocolate. Então, 1. Vendi uma barra. O F de 1. Quem é o F de 1? O F de 1 é igual a 2 vezes 1. F de 1 é igual ao quê? A 2, né? Então, eu tenho aqui, o quê? Uma barra vendida. 2 vezes 1, 2. Então, o F de x aqui, a imagem vai ser 2. Então, eu tenho uma barra vendida para o valor aqui, ó. Então, vai ser esse ponto aqui, ó.
2. Então, o valor que vai dar em reais, R$2. Vendi 2 barras, o valor, R$4. 2 vezes 2, 4. Vendi 3 barras, 2 vezes 3, 6, R$6. Vendi 4 barras, 2 vezes 4, 8, R$8. Vamos supor que eu também tenha, nesse caso, prejuízo. Vamos supor que eu perca barras, e sabendo que cada barra custa R$2, eu perca as barras. Eu, na hora de fabricar, haja uma perda de barras de chocolate. Então, menos 5 barras. Perdi 5 barras. Como que eu consigo colocar nessa função, nessa lei aqui? 2 vezes menos 5, menos 10. Eu tive um prejuízo de quanto? De R$10. Eu perdi 10 barras, menos 10. Eu não vendi, eu perdi. Então, menos 10, 2 vezes menos 10, eu perdi R$20, que dá menos 20. Ok? Isso é um exemplo que é chamado função linear. Função linear, quando na função afim, o b, a constante, for zero. Definida graficamente por uma reta, que passa, sempre que tiver uma reta, passando pelo eixo XY, pelo eixo da origem do produto cartesiano, que é esse eixo aqui, ó, o zero, passando no ponto zero, a reta intercepta o ponto zero, você tem uma função linear, ok? Ela está passando aqui no ponto zero. Ó. O valor de B é zero. Tá? Aí você vai ter os valores de x correspondentes à função.